Olá, como você está? Tudo bem? Aqui quem fala é o professor Luciano. Hoje vamos estudar um pouquinho sobre a regra de 3. Preste bem atenção nesse assunto, que a regra de 3 na matemática, ela é a cereja do bolo, digamos assim. Ela serve para resolver uma grande maioria de algumas situações, de alguns probleminhas. E ela é bem simples, veja só como é que é. Por exemplo, questão número 1. Para fazer um bolo de limão, utilize-se 250 ml de suco de fruta. Porém, foi feita uma encomenda de 6 bolos. Quantos limões serão necessários? Então, veja bem. Primeiramente, você tem que ler a questão, ver o que está se tratando. Quais são as duas grandezas, as duas coisas, né? Então, está se falando de bolo e de suco de limão. Então, você vai colocar assim, ó, escreve bolo, escreva limões, suco de limões. As duas grandezas. O que diz o problema? Você tem que ler, ó, para fazer um bolo, vai 250. Aí o que está pedindo a pergunta? Ó? Foi feita uma encomenda com 6 bolos, ó, 6 embaixo do bolo. Eu quero saber quantos vai de suco, o X que eu quero saber. Por que é regra de 3? Porque aparece 3 valores, sempre eu quero saber um quarto valor, que é o X. Aí você tem que perceber, ó, aqui é uma grandeza direta, porque como vai aumentar a quantidade de bolo, vai aumentar a quantidade de suco. Aí você multiplica assim X, ok? Ó, 1 vezes X, 1x, que é uma grandeza direta, então multiplica direto aqui, né? E 6 vezes 250, uma equaçãozinha. Então, faça a multiplicação 6 vezes 250 dá 1.500. 1 vezes quantos para dar 1.500? É o próprio 1.500, né? Ou faz 1.500 dividido por 1 e vai ficar 1.500 ml de suco de limão, ou 1,5 litro. Outra questão, né? Um professor gasta 40 minutos dirigindo a 60 km por hora para se deslocar da UESC 3 para UE Realengo. Em quanto tempo esse professor faria esse percurso se a velocidade fosse 80 km por hora? Quais são as duas grandezas que está falando problema? Tempo e velocidade, né? Ó, vamos escrever lá, tempo, velocidade. O que é que diz o primeiro problema? Ó, na leitura, ó. Primeiro tempo, 40 minutos para andar a velocidade 60. Então, você relaciona dessa forma. 40 igual a 60. O que pede na pergunta? Eu quero saber quanto tempo vai, ó, quanto tempo ele vai gastar. Onde é que vai o X agora? Embaixo do tempo. Ok? Vai fazer 80. Aí você tem que pensar o seguinte. Olha bem. Se ele aumentar a velocidade, ele vai fazer em menos tempo. Então, isso aqui é uma grandeza inversa, uma proporção inversa. Quando a proporção inversa, né, que você perceber que quando aumenta um lado e diminui no outro, você tem que inverter um dos lados, ok? Então, ó, você inverte aqui um lado aqui, ó. Depois é inversa, inverte. Então, eu inverti aqui a proporção na velocidade. Pode ser aqui ou aqui, tá? Foi um dos lados só. Vou inverti aqui. Né? 60 ali em cima, 80 ali embaixo, ficou o contrário. Aí você vai multiplicar em regra de 3, em x, né? Ó, ficou 80 vezes x. Primeiro multiplica sempre quem tem um x primeiro, tá? Para facilitar. E 40 vezes 60. 40 vezes 60 é 2.400. 80 vezes quantos dá 2.400? Divide por 80, né? 2.400 dividido por 80. Lembra que sempre vai dividir pelo valor que tem um x, ok? A resposta vai ser 30 minutos. Na questão 3, para preparar um concreto forte para construir um contrapiso, geralmente utiliza a proporção na forma 3 por 1. O que quer dizer 3 por 1? É que a cada 3 partes de areia vai uma parte de cimento. Se eu utilizar 21 partes de areia, quantas partes de cimento deverá utilizar? O que é que o problema está falando? O problema está falando de areia e cimento. Né? As duas partes. A primeira relação diz que é 3 partes de areia para 1 de cimento. O que a pergunta pede? Ó, se utilizar 21 de areia, quanto de cimento vai? Que tipo de grandeza é essa? É uma grandeza direta, porque se aumenta a quantidade de areia, obviamente vai mais cimento também. Ok? Pode multiplicar a regra de 3 em x aqui. 3 vezes x
3x, 1 vezes 21, 21. 3 vezes quantos vai dar 21? Ou divide 21 por 3, vamos ter 7. Então vai ficar 7 partes de cimento, certo? Se fosse baldes, né? Se fosse 21 baldes de areia, então vai 7 baldes de cimento. Vai 21 colheres de areia. 7 colheres de cimento. Então é isso, a regra de 3. Espero que tenha ajudado um pouco o entendimento. Até o próximo conteúdo.